Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Domingão, dia 23 de outubro de 2022, tivemos um confronto na parte de baixo da tabela, confronto direto entre dois times que, cara, tiveram desempenho. Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, desempenho legal. Mas no Campeonato Brasileiro, os dois brigam contra o rebaixamento. Se enfrentaram Atlético Goianiense, o rubro-negro, contra o Ceará, o Vozão. Neste momento da tabela, o Vozão está na frente do Atlético Goianiense. Mas o Atlético Goianiense precisava vencer para tirar uma diferença, porque os dois times têm jogos complicados até o final. Os 3 próximos jogos dos dois são bem complicados. Então, este jogo poderia dar um norte para um dos dois. Dar uma margem, uma gordura para o Ceará, ou dar um ânimo muito grande ao Dragão e tirar a gordura que o Ceará tinha em relação ao adversário, que é o Dragão. Então se enfrentaram nesta tarde e o Atlético Goianiense venceu a partida por 1-0. Gol no primeiro tempo, aos 24, 25 minutos mais ou menos do primeiro tempo, um gol de cabeça do zagueiro, que fez uma grande partida, o zagueiro Atlético Goianiense, o Lucas, uma grande partida. A partida foi ruim? Não foi? Mereceu? Não mereceu? Como é que está a classificação? É sobre isso que a gente vai falar. Eu peço a você, meu amigo torcedor do Dragão e meu amigo torcedor do Vozão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live. Você pode dar através do clube de membros do canal com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que cifrão que está do lado do compartilhar. Cara, tanto o Ceará quanto o Atlético Goianiense tem em comum isso que eu falei no início. Os dois, Copa do Brasil, Sul-Americana, fase de grupo, mata-mata, vão bem. O Atlético Goianiense foi indo muito bem, o Ceará também muito bem. Mas essas competições, Copa do Brasil e Sul-Americana, tirando a primeira fase da Sul-Americana, são mata-mata, onde você precisa ter um time. O Campeonato Brasileiro você precisa ter um elenco. E aqui não é querendo falar mal ou debochar. O Atlético Goianiense nem o Ceará tem ainda o aporte para você ir em várias competições e não sentir. Não dá. O arquirrival pro Ceará, o Fortaleza, sentiu isso na pele. Estava na Libertadores, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro era o último colocado. Quando saiu das outras competições, conseguiu se reerguer. Tanto o Ceará quanto o Atlético Goianiense até avançaram nas suas competições, mas sofreram demais e também no Campeonato Brasileiro. Só que tem um detalhe. Me parece, simplesmente uma intuição, tá? Não sou nenhum futurologista, nada de previsão, nada disso. Mas eu tenho a sensação que psicologicamente
o Atlético Goianiense está melhor do que o Ceará. O Atlético Goianiense, que foi longe, né? Foi na Copa do Brasil, agora na Sul-Americana. Na Sul-Americana o Ceará acabou saindo para o São Paulo. O Atlético Goianiense também foi longe, acho que foi na. Eu não lembro se foi na Copa do Brasil. Sul-Americana, não me lembro, eu sei que foi longe. Mas a partir do momento que os dois só tiveram no Campeonato Brasileiro, a minha sensação é que está na parte de baixo da tabela causou menos estardalhaço ao Atlético Goianiense do que o Ceará. Parece que o Ceará está sentindo muito mais tá ali embaixo do que o Atlético Goianiense. Parece que mentalmente os jogadores do Atlético Goianiense estão, não é mais focado, mas estão como é que eu colocaria? Talvez mais consciente da realidade, mais consciente do que pode. Eu não vou falar mais focado, mas me parece que o Atlético Goianiense está mais à vontade com essa situação, e por estar mais à vontade, por aceitar melhor essa situação, talvez tenha mais facilidade do Atlético Goianiense sair dessa situação com os jogos que faltam do que o Ceará. Me parece que mentalmente o Atlético Goianiense está melhor do que o Ceará. Bom, você pega aqui os números. O Ceará não entrou na zona do rebaixamento nesta rodada porque o Cuiabá, que jogou contra o Goiás, perdeu. Porque se o Cuiabá tivesse ganho, ele teria ido a 34 pontos, estaria com 8 vitórias. Tinha passado o Ceará tinha entrado na zona do rebaixamento. Então o Ceará não entrou porque o Cuiabá também perdeu. Porém, o Atlético Goianiense encosta no Ceará e fica a 1 ponto do Ceará. E vamos lá para as últimas rodadas. Os 5 últimos jogos, o Ceará não ganhou. Os últimos 5 jogos do Ceará não ganhou. Perdeu 2, empatou 3. E o Atlético Goianiense, nos últimos 5 jogos, ganhou 3, empatou 2. Quem é que está melhor? É o Atlético Goianiense. Quem foi que venceu? Quem está melhor? O Atlético Goianiense. Só rapidinho aqui. Os dois terão jogos difíceis na próxima rodada. O Ceará pega o Internacional fora de casa. O Internacional, na minha opinião, vou repetir, ninguém tem chance de título. O título é do Palmeiras e ponto. Mas ali a classificação para Libertadores e também fica na segunda colocação. Apesar daqui no Brasil nego menosprezar o segundo colocado, mas é um dinheiro legal. E vamos ser bem sinceros. Palmeiras vai ser o campeão. Tá 10 pontos aí do Internacional. Tá faltando T4, T5, T6, T7, T8. 5 rodadas. Faltam 15 pontos em disputar. O Palmeiras tem 10 na frente. Então daqui a 2 rodadas, provavelmente, acredito eu que o Palmeiras, né? Mais 2 rodadas, faltando aí. Faltam 4, 5, 6, 7, 8. Faltam 5 rodadas. Na próxima rodada, o Palmeiras ganhando, de repente, já até se sagra-se campeão. Mas no máximo, daqui a 2 rodadas, o Palmeiras é o campeão e acaba com essa babaquice. Será que não tem chance? Ninguém tem chance. Eu estou falando disso há uma porrada de tempo. Ninguém tem chance. Só que tem um detalhe, é minha opinião. O Internacional vai brigar até o final para ficar na segunda colocação. Porque ninguém quer deixar, e vai ser muito, muito constrangedor, se o Flamengo ficar na segunda colocação. Vai ser constrangedor. Por que constrangedor?
O Flamengo teve um treinador que era um zero à esquerda. Horrível. O Flamengo ficou quase no rebaixamento no início do campeonato. Depois o Flamengo jogou quase que o campeonato inteiro com o time B. Porra, se esse time B do Flamengo ficar na segunda colocação, vai ser constrangedor para todo mundo. E mais. O Flamengo, que nego odeia, né? Mas eu tenho que lembrar aqui, foi vice-campeão em 2018, campeão em 2019, campeão em 2020, vice-campeão em 2021. Ou seja, nos últimos 5 campeonatos, o Flamengo está lá em cima. E ninguém quer mais isso. Então, vai ser esquisito o Flamengo com o time B ser o vice-campeão. Então ninguém quer. O Internacional muito menos. Como o Corinthians não quer também. Então o Internacional não vai tirar o pé. Ele não vai tirar o pé. O Internacional já está na Libertadores na fase de grupo. Mas ele não vai tirar o pé. Ele vai querer ganhar os seus jogos. Então, o Ceará pega um time muito melhor que é o Internacional e lá. E o Atlético Goianiense, ele joga fora de casa contra o São Paulo, que está querendo uma vaguinha lá na Libertadores, na pré-Libertadores, está com 47 pontos. Virando G8, o São Paulo está dentro. Então, os dois têm jogos muito difíceis na próxima rodada. Porém, vamos lá. Se acontece o empatezinho do Atlético Goianiense com o São Paulo e a derrota do Ceará para o Inter, o Atlético Goianiense passa o Ceará. Vai ter que ficar torcendo ali para o Cuiabá também não ganhar, porque aí apesar que se ganhar ele empata ali em número de pontos. E talvez o Cuiabá, deixa eu ver até o jogo do Cuiabá aqui, contra quem o Cuiabá joga em casa contra o Avaí. De repente até o Cuiabá pode sair dessa situação. Não é nem o Atlético Goianiense, de repente o Cuiabá pode passar os dois. O Cuiabá pode passar o Atlético Goianiense e o Ceará. Porque o Cuiabá tem 31 pontos. Se ganhar, vai a 34. O Cuiabá tem 7 vitórias. Se ganhar e o Ceará perder, o Cuiabá já passa. E o Atlético Goianiense, se perder para o São Paulo, fica ali com 8 vitórias. O Cuiabá também com 8 vitórias. Só que o saldo do Atlético Goianiense é menos 16 e do Cuiabá é menos 12. Então, se os dois perderem e o Cuiabá ganhar, o Cuiabá passa os dois. E os dois ficam na zona de rebaixamento. Então a situação, tanto do Ceará quanto do Atlético Goianiense, ainda é muito complicada. Porque a próxima rodada os dois jogam fora de casa com adversários muito difíceis. Então, esta vitória do Atlético Goianiense nessa rodada foi fundamental porque deixa o Atlético Goianiense, de repente, naquele fio ali de conseguir encostar em mais alguém que está em cima e principalmente na briga. Agora vamos lá, o jogo. Cara, o jogo foi um jogo corrido, aonde no primeiro tempo o Dragão foi melhor. No início do jogo, até os 20, 25 minutos, até sair o gol, achei o Atlético Goianiense melhor. O gol sai de uma pressão absurda que o Ceará estava sofrendo, jogando bola na área, o Atlético Goianiense tabelando com velocidade, acaba saindo o gol. A partir daí o Atlético Goianiense dá uma recuada, que é o seu estilo, o Ceará tenta aí, mas batendo muita cabeça ali num 4-4-2 que não estava dando muito certo, o time muito espaçado, não estava conseguindo encontrar esse toque de bola, né, que imaginaria que tivesse com Castilho e Vina, mas parece que eles não estavam conseguindo ocupar os espaços que deveriam, estavam se embolando um pouco, o ataque estava faltando. Só que o Ceará criou oportunidades. Mesmo assim, mesmo eu sentindo um pouco de embolação do Ceará, teve oportunidades do Ceará. Teve uma bola na trave no Mendonça, teve chances do Ceará. E esse jogo no primeiro tempo poderia ter terminado empate, poderia ter terminado 2-0 Atlético Goianiense, poderia ter terminado 1-0
O Ceará poderia ter terminado 2-1 Ceará. Ou seja, foi um jogo onde, no primeiro momento, o Atlético Goianiense foi melhor, depois deu uma nivelada, mas que se teve chances. Mas eu achei o Dragão mais organizado do que o Ceará. Me parece que o Ceará tem um pouco mais de qualidade técnica, mas taticamente estava desorganizado. O Atlético Goianiense aproveitou isso. Mas um jogo bem parelho no primeiro tempo, mas pela organização, o Dragão um pouco melhor. No segundo tempo, o Ceará faz umas mudanças, sai do 4-4-2, entra ali para um 4-2-1-3, joga ali com 2 jogadores abertos, faz uma mudança, bota o Vina mais centralizado, ele começa a aparecer, ele começa a criar um pouco mais. E o Ceará muda de postura também e vai para frente e começa a pressionar o Dragão, tentando criar oportunidade. O tempo vai passando, o Ceará vai se jogando mais para frente e vai aparecendo mais espaços para o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense não fez o segundo gol por detalhe. Por detalhe. Como o Ceará não empatou por detalhe. O lance do Luiz Otávio, ele perdeu o gol debaixo do gol. Se ele não toca na bola, o Jô ia fazer o gol. Ou seja, chances criadas e oportunidades claras de gol para os dois lados. Esse jogo é aquele tipo de jogo que o Atlético Goianiense ganhou. Mas se fosse empate, não seria injusto. Se o Ceará tivesse ganho, não seria injusto. Porque foi criado oportunidade. Então foi um jogo muito parelho, com chance de gols para todos os lados. O Ceará teve chance, só que não teve competência. Se perdeu muitas oportunidades de lados, de um lado para o outro, só que o momento, isso faz a diferença. O momento é do Dragão. Nos últimos 5 jogos, o Ceará não ganhou de ninguém. Nos últimos 5 jogos, o Dragão não perdeu para ninguém. Isso, psicologicamente, tem uma certa diferença. A nuvenzinha de chuva, né, está em cima do Vozão. Não está em cima do Atlético Goianiense. Vou repetir. Não vejo o time do Ceará tão fraco para não cair. Mas o Grêmio também não era. E caiu ano passado. O Atlético Goianiense é a mesma coisa. Não vejo o Atlético Goianiense tão fraco para cair. Porém, com quem que esses times vão brigar? Eles estão brigando ali contra o Coritiba, contra o Goiás e contra o Bragantino. Faltam 5 jogos, 15 pontos. Cara, o Atlético Goianiense já está a 8 pontos do Goiás. Acho bem complicado pegar o Goiás. Bem complicado. Faltando 15 pontos, o Goiás com 8 na frente. O Atlético Goianiense pegou o Goiás, seu arquirrival. O Ceará está a 7 pontos do Goiás. Também não é muito fácil, mas falta 50% dos pontos. Eu, particularmente, acho que a briga contra o rebaixamento é do Coritiba para baixo. É Coritiba, Ceará, Atlético Goianiense, Cuiabá. Avaí e Juventude já estão rebaixados. Mas Cuiabá, Atlético Goianiense, Ceará e Coritiba, esses 4 times, brigam contra duas vagas. Será que esses 2 times, Ceará e Atlético Goianiense, não vão estar? Vai estar Coritiba e Cuiabá? Sinceramente, na minha opinião, acho os 4 times muito parelhos. Cuiabá, Atlético Goianiense, Ceará e Coritiba. Porém, vou repetir. Para mim, o psicológico do Atlético Goianiense pode fazer diferença nessa reta final. Para mim, o psicológico do Dragão é o melhor desses 4 aí. O psicológico. Isso, no final, pode fazer muita diferença. Vamos ver o que acontece, mas a situação dos 2 é complicada. Mas não é impossível. Só depende deles. Tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto, fui!